Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Instagram e também do YouTube Sacramento Matrimônio. Eu sou o diácono Denilson e estamos aqui abrindo o segundo ciclo de formação sobre a trilogia do Padre Raul Plus. Já estão disponíveis no nosso canal e também nas nossas plataformas o primeiro curso que fala sobre o matrimônio. E hoje estamos dando início a esse segundo volume da trilogia, O Lar, né? Então, se você ainda não adquiriu, você pode entrar nas redes sociais da Loja da Misericórdia, ou se não, através do site, e adquirir a trilogia, os 3 livros, O Matrimônio, O Lar e a Educação dos Filhos, ou você pode também comprar o Matrimônio, que já está disponibilizado na nossa plataforma do YouTube, a formação, e pode comprar também já o Lar, que vai ser esse mês, nós vamos trabalhar sobre esse livro. E falar sobre o Lar, sobre Padre Raul Plus, né? Você pode acessar, não esqueça de compartilhar, de curtir e também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso ajuda muito o nosso apostolado sobre a vida matrimonial, formação para casais, noivos, né? Jovens que também estão buscando a vocação matrimonial. É importante a gente compartilhar o conteúdo. E hoje eu gostaria, antes de nós entrarmos no próprio livro do Padre Raul Plus, falar um pouco sobre uma introdução histórica sobre o lar, entender um pouco como é essa dinâmica, como que funciona a questão do lar, mas também buscar uma referência histórica dos povos antigos, né? Então, povos antigos, eles tinham o hábito de cultuar os seus mortos e muitas vezes eles divinizavam esse rito, né? Criavam ritos para poder lembrar dos seus antepassados, dos seus mortos. E os povos latinos davam também alguns nomes, né? Então, o povo mais ligado ali a Roma, a antiga Grécia, dava um nome a esses mortos, a essas divindades, né? 3 deles, o Lares, o Manes e o Gênios. Então, os antepassados que eram classificados conforme a forma que eles viviam, né? Se a pessoa tinha uma vida não muito boa, não muito bem quista, eles eram chamados dos Manes. Não viviam uma vida muito assim correta, né? Já aqueles que eram chamados enquanto bons, eram pessoas que tinham vivido, tinham princípios, eram chamados de lares. Então essa denominação era dada para aquelas pessoas que morreram, né, e tinham uma lembrança sobre essa divinização desses mortos. Essa crença do culto dos mortos se estabeleceu nas religiões mais primitivas, né, com ritos, dogmas, existia todo um ritual de preparação para essa cultuação. E os mortos eram tidos como seres sagrados. Em seus pensamentos, cada morto era um deus. E para cultuar, como não havia um espaço litúrgico, como nós conhecemos as igrejas, os templos pagãos, né, na era antiga, medieval, que a gente vai estudar um pouco, eles faziam aonde esse culto? Então, dentro das suas casas, haviam ali locais chamados altares, né? Então havia um pequeno altar. Nesse altar sempre havia um pote com cinza e um com brasa. E lá existia um fogo, né? Então aquele altar servia uma divindade. A divindade era chamada de lar, ou o local de se cultuar aquele altar, aquele lar, se chamava lareira, né? Então aí que vem a palavra lar, lareira. Nesse local, né, a casa de um grego ou de um romano continha sempre esse altar. E sobre esse altar se dava também um pouco de cinza e também um pouco de brasa. A brasa era para que o fogo nunca se apagasse e a cinza era aquele momento da noite que as pessoas iam dormir, então ele cobria o fogo, mas a cinza ainda permanecia ali, né? E aí outro dia o senhor daquela casa tinha por obrigação voltar aquele fogo a reviver com gravetos, né? E é interessante que esse fogo era mantido com alguns tipos de ervas, era sido colocado nele para inalar o cheiro. Hoje a gente vai entender que era o nosso famoso incenso, né, na Igreja Católica. Então esse fogo era cultuado e era uma obrigação sagrada, né, para o senhor daquela casa conservar esse fogo aceso dia e noite. Para os gregos, o nome desse altar é Vesta.
Para os latinos já chamava de ara ou focus, né? Então esse é o lugar onde ocorria todo esse rito, né? Esse lugar de encontro. O fogo só cessava de brilhar no altar quando a família inteira se houvesse extinta. Então o fogo extinto, família extinta, né? Então se mantinha, enquanto os membros daquela família existissem, aquele fogo se permanecia. E é interessante que havia um tempo, ou seja, um momento do ano, que aquele fogo era totalmente apagado e era aceso um novo fogo. E para isso existia um rito, né? Não poderia se acender com a mesma brasa, não podia usar o mesmo fogo, né? Ou se buscava através daquela técnica que os gregos usavam, né, de usar um espelho côncavo, onde concentra-se o calor solar e ali gera calor e gera fogo, ou aquele que a gente aprende, né, que a gente vai pegar dois pauzinhos, fazer a flexão entre uma madeira e outra, aquele calor gera uma centelha e através daquela centelha nasce um fogo novo. É interessante que esse rito era feito sempre no dia 1º de março. Por que 1º de março? Porque 1º de março, para o povo grego, para o povo romano, era o início, né, do povo antigo, era o início do novo ano, um novo ciclo estava nascendo. E para os romanos, março é uma homenagem ao deus Marte, que é o deus da guerra, o deus da fertilidade e o deus da agricultura. Então, para eles, um novo ciclo se iniciava tanto na agricultura, na fertilidade, se iniciava no calendário deles, e assim também aquela família se renovava, aquele fogo, como um ciclo, mostrando que estavam sendo renovados. Então é interessante a gente entender que existe um rito, existe um para quê desse rito, desse fogo sagrado. E para os romanos, a etimologia da palavra de lar é lararium, né? Do latim lararium, era um altar ou um santuário doméstico na Roma antiga, dedicado aos lares, uma divindade protetora das famílias, né? Os símbolos dessas religiões modificaram-se com o tempo, quando esses povos começaram a adquirir o hábito de imaginar os seus deuses como formas de pessoas e dar assim um significado próprio, um nome próprio, e essas religiões passam de um culto ao fogo sagrado a uma personificação. Assim se inicia o abandono do antigo culto do Deus Lar para uma divindade que nós vamos ver que depois esses povos vão adorar vários deuses e aí começam a cultuar outras formas. Mas veja que na Idade Antiga, na Idade Primitiva, vou pegar aqui um texto que vai nos ajudar a compreender, nós vamos ver que esse fogo era algo divino, adoravam-no, prestavam-lhe um verdadeiro culto, ofereciam de tudo, acreditava-se no poder ser um poder agradável para Deus. Ofertavam-se flores, frutas, incensos, vinhos, vítimas, pedia-se a proteção, acreditava-se em seu poder, rezavam de forma fervorosa a ele para obter eternos objetos dos desejos humanos. Saúde, riqueza, felicidade, entoavam hinos órficos e assim concebia. Então veja que havia toda uma espiritualidade em torno da lareira, do lar, né? Do local sagrado da família. Então o lugar principal dessa casa, dessa família se unir, era na lareira. Então ali se cozinhava também os alimentos. Então para esse povo primitivo, esse fogo sagrado, esse lugar de oração, de culto, essa divindade, era um lugar de encontro, um lugar onde se fazia as orações, também se tomava as refeições, o café da manhã, o almoço e a janta, era feita todo na presença desse fogo sagrado, nesse espaço aonde se encontravam com aquelas divindades, né? Então nós falamos de história antiga, de história de um povo que nós podemos olhar para eles e trazer, né? O cristianismo fez muito isso, né? Ele vai através da cultura desses povos e ali vai encontrar a centelha que é Deus, a centelha, o sentido mais profundo do homem, que é essa busca por Deus. Então esse povo antigo já tinha esse culto ao fogo sagrado. Não pertencia exclusivamente às populações gregas e italianas, isso é importante. Então não pertencia, era um ato exclusivo da Grécia ou da Itália, né, dos romanos, mas sim de todo aquele povo que ali residia.
Os símbolos dessa religião modificaram-se com o passar dos tempos, né? Então, com o passar do tempo, eles vão compreendendo, né? Ele vai tendo essa personificação por imagens humanas. Depois a gente vai ver um pouco no Egito e alguns povos pagãos a mistura do homem com o animal, né? E a gente vai compreendendo que eram formas deles compreender essa presença divina no meio deles. E a religião, ela é uma religião doméstica, nasce nas casas, assim como o cristianismo. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os relatos que ali eles se encontravam nas casas, partiam o pão, partiam a palavra, faziam momentos de oração e ali se viviam essa comunhão fraterna entre eles. Então essa religião primitiva também nasce através da relação doméstica, a relação entre antepassados, uma busca constante dessa presença no meio daquele povo. Então nós vemos aqui muitos traços que hoje nós vemos no cristianismo, até no povo hebreu, né? A gente vai ver também relatos bíblicos dessas reuniões através próximo à mesa. Jesus era aquele que estava à mesa tomando a sua refeição. Então nós vemos que alguns resquícios nós vamos encontrar. Então o lar é algo muito mais profundo. Claro que nós agora, como cristãos, né, temos nosso lar. Temos também não só o fogo sagrado, que é o Espírito Santo enviado por Deus, mas nós devemos também criar o nosso espaço, o nosso altar. É importante que a sua casa tenha um espaço onde você possa ter uma Bíblia, um terço, um crucifixo, possa ter ali uma imagem de Nossa Senhora, do seu santo de devoção. Importante que a Bíblia não fique aberta somente no Salmo 90, né? Muitas vezes deixa lá cheio de pó. Não, a gente tem que ler a palavra. É um lugar onde nós nos encontramos como família. Aqui em casa nós temos um espaço. Eu tenho a imagem de Nossa Senhora Aparecida, um crucifixo, tenho também a vela, né? Uma vela benta que fica ali. Temos um vasinho de orquídea, né? Temos ali nosso terço, o meu breviário. Temos a palavra, é um local que nós nos encontramos para rezar para o Deus Altíssimo, em ação de graça, agradecer a Deus pelo dia, fazer nossas orações pela manhã. Então, como é importante a gente cultivar em nosso lar, né, esse sentido mais profundo da presença do divino no meio de nós. Qual é importante nós termos essa relação com o sagrado, olhar para esses povos, sendo eles pagãos, sendo eles com uma compreensão diferente de divindade que nós temos hoje, mas já tinha neles o desejo da busca de algo sagrado, de algo maior do que eles, né? Não eram autossuficientes, já buscavam através desses sinais, né? Um povo primitivo, uma vida não tão que nós temos hoje, né? Que nós temos aí tantas coisas frenéticas em nossa frente, mas eles buscavam a essência através do sagrado, através do fogo, através da lareira. Nós, né, Padre Raul Plus traz muito isso, essa busca de nós olharmos para nós, para a nossa essência como família, né? Nós deixamos tantas coisas no nosso dia a dia e esquecemos de viver muitas vezes aquilo que nós somos chamados. Família, torna-te o que és. Esse é um chamado, é um apelo de São João Paulo II na exortação Familiares Consórcio, número 17, onde que ele nos chama à essência, sermos família. E Padre Raul Plus, nesse livro O Lar, nessa pequena introdução que nós fazemos hoje, ele traz algumas reflexões profundas e eu gostaria de ler para você, se você tem o livro, na página 11, no prefácio, bem no início do livro. Eu gostaria de fazer essa leitura, que eu não quero perder nenhuma palavra, eu não quero usar aqui a palavra do diácono, mas eu quero usar realmente o que está escrito no livro do Padre Raul Plus para nos ajudar a compreender a grandeza e a beleza do nosso lar, do nosso espaço mais sagrado. Enganam-se quando disseram que a vida comum não é suficiente, que a construção de uma família não é algo tão importante e que para ser alguém na vida você precisa ser grande diante dos outros. Disseram-te que tudo aqui encontrado fora das nossas casas é melhor do que essas coisas externas, devem ser a sua motivação diária, quando na verdade tudo isso que conquistamos ao olhar para fora não passam de momentos, parcelas e etapas passageiras de nossas vidas. Enquanto o que acontece dentro dos nossos lares impacta diretamente em nossa existência, marca a nossa alma e nos constrói. As rotinas, os diálogos,
as relações vividas em família são os grandes responsáveis por construir quem somos e quem os nossos filhos, em especial, serão. É ali que a memória serão construídas, com afinco, e o que os caminhos mais importantes começarão a serem trilhados. Então fica essa mensagem do Padre Raul Plus, nesse início desse livro. Quão importante é a construção do nosso lar. É importante nós deixarmos uma situação financeira, buscar situação financeira para nossas famílias, para os nossos filhos. É importante termos o melhor dentro da nossa casa, buscar as tecnologias, um bom celular, um bom emprego, um bom carro, uma boa estrutura de casa. Tudo isso faz parte, né? A vida nossa, cada um tem um desejo, tem uma busca, mas o mais importante é entender que aquilo que ficará para a vida dos nossos filhos não é o dinheiro que nós vamos deixar na conta corrente, na poupança, nas aplicações, não são os bens materiais, mas são os momentos que nós vivemos em família. São os momentos que eles viveram em nossa casa. Para a nossa memória, tudo aquilo que nós trazemos em nós, a nossa essência, está ligado àquilo que nós vivemos na nossa casa. Nós temos um caminho chamado Caminho Catecumenal Matrimonial Emaús, onde eu e minha esposa fazemos um caminho formativo, são 12 passos, e nós iniciamos sempre com um diálogo, depois partimos para a identidade do casal, e daí vamos trabalhar o tempo em família, a harmonia do lar, a harmonia sexual, vamos trabalhar também a espiritualidade do casal, os 12 passos para chegar até esse caminho que é a comunhão espiritual dos esposos. Então esse caminho Emaús, nós trabalhamos muito isso, trabalhamos coisas muito concretas e muito simples, que é o diálogo do casal. Qual o tempo você dialoga com seu marido? Não é momentos de partilha, de fraternidade ou partilha entre irmãos, não é momento em que nós jogamos conversa fora ou falamos de trabalho. O diálogo é um momento de escuta, uma escuta com qualidade, uma escuta atenciosa, onde que um se doa ao outro através da fala e da sua escuta, mas com qualidade. A identidade do casal, como é importante hoje nós olharmos para aquele casal e falar, oh, esse casal tem isso de bom, tem isso que me atrai, né? A identidade, nós temos a identidade pessoal e não se perde. A identidade é aquela palavrinha que eu brinco muitas vezes, falo que vale 1 milhão. Quem sou eu? Essa é a identidade pessoal. Do casal é quem somos nós? Que o mais importante nesse caminho é a construção do nós. Não é o eu, não é o tu, mas é a construção do nós. E Padre Raul Plus vai mostrar isso, que o mais importante é que nós temos um lar onde possa florir, onde possa dar bons frutos, onde nós possamos chamar de meu lar, doce lar, doce lar, né? Existe essa placa, mostrar que o lar é um lugar doce, é um lugar onde que o acolhimento nos traz um desejo de permanecer. Quantas famílias que nós atendemos, muitas vezes o marido prefere, às vezes, passar num bar ou estar com os amigos do que estar em sua casa. Muitas vezes a mulher prefere ficar na sua mãe do que estar em casa. Os filhos não vê a hora de completar 18 anos, ficarem maior de idade para sair das suas casas, porque as suas casas não são lugares de aconchego, não são lugares de ternura, de harmonia, não são um lugar que traz memórias profundas que tocam e transformam a vida. Então que nós possamos olhar para o nosso lar nesse caminho que nós estamos fazendo sobre essa trilogia O Lar, do Padre Raul Plus, que você possa adquirir o livro, tenha na sua casa, leia, se aprofunde, conheça mais sobre a vida matrimonial. A vida matrimonial não está atrelada apenas ao rito matrimonial do dia do seu casamento. Ele é constante, a formação não é só aquele cursinho de noivo. Nós precisamos todos os dias atualizar o nosso matrimônio. Todos os dias temos que atualizar aquele rito do dia do nosso matrimônio. Que nós possamos revisitar a essência da nossa vida matrimonial. Porque o mundo está aí, né? Está nos engolindo, está tirando nossos filhos de nossas casas, destruindo as famílias. Quão importante nós termos uma boa formação e compreender que, apesar da palavra lar, sua raiz etimológica, vem de uma divindade, vem de um culto ao fogo sagrado, ele se faz presente em nossa vida. Que nós possamos ter esse fogo, essa chama ardente que é o Espírito Santo dentro de nós, que nós possamos transformar mesmo a nossa casa, que é a estrutura, mas num lar,
um lugar onde que esse fogo, essa presença do Espírito Santo, essa presença do sagrado, como São João Crisóstomo e também São João Paulo II vai retomar a igreja doméstica, o lugar da presença de Deus, o lugar da presença da oração, do pai, da mãe, dos filhos, sim, dos problemas nós temos todas as dificuldades, mas um lugar e que eu posso falar de lar, doce lar, o lugar que eu posso trazer o aconchego, o lugar onde que mesmo meus filhos se tornando adultos, casando ou seguindo uma vida religiosa, quando eles voltam, eles gostem e falam assim, senti saudade da minha casa, senti saudade desse cheiro, desse espaço que eu posso chamar de meu também. Então nós vamos dar início a essa trilogia, essa segunda formação de O Lar, do Padre Raul Plus. Na próxima sexta-feira, todas as sextas-feiras nós vamos estar publicando, nós vamos dar início então ao livro O Lar. Então hoje foi uma pequena introdução, um pequeno momento de reflexão e partilha para que a gente possa aí já colocando no nosso coração esse desejo de trilhar esse caminho junto ao Padre Raul Plus, uma riqueza da igreja que nos deixa para que nós possamos a cada dia trabalhar a espiritualidade da nossa família. Que Deus te abençoe muito. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e também siga o nosso canal, se inscreva. É importante, entre também, nós temos também o canal do WhatsApp, Sacramento Matrimônio, nós temos o nosso Instagram, Sacramento Matrimônio, e nosso YouTube. Tudo igual, Sacramento_Matrimônio, é tudo igual, você consegue nos encontrar tanto no grupo do WhatsApp, como também no Instagram e como no YouTube, que nós possamos trilhar esse caminho juntos. Em breve nós estaremos publicando a primeira formação sobre o livro O Lar. Deus te abençoe, um grande abraço